Eu tô fazendo uma série aí de vídeos, né, sobre educação, baseada no livro Os 5 Princípios da Parentalidade, da Lisa Prisman. Esse aqui é o segundo vídeo. Se você não viu o primeiro, ele foi sobre relacionamento, porque eu acredito que ele é a base principal para você conseguir educar bem seu filho. Então, se você não viu, te convido a ver, vai lá ver o vídeo sobre relacionamentos, que eu falo um pouco sobre o porquê que é importante, como que você pode ter um bom relacionamento com seu filho. E aí esse vídeo de hoje é sobre regras. Então, o segundo princípio, são 5 princípios, né? O segundo princípio que eu vou falar é sobre as regras que a gente vai estabelecer e que elas são importantes na educação da criança. Então, vamos lá. Esse é o livro, então, sobre os 5 princípios da parentalidade. Hoje a gente vai falar sobre as regras. Por que, então, que é importante, né? A gente estabelecer regras na hora de educar a criança. A criança e o adolescente, eles precisam de regras, mesmo que eles se oponham, né, às regras, mesmo que eles não demonstrem, às vezes, não gostar de algumas regras que a gente coloca, eles se sentem mais seguros quando eles têm essas regras. Quando a gente não coloca regra nenhuma, não coloca limite nenhum, eles se sentem meio deixados de lado, meio largados, é como se a gente não se importasse com eles. Isso não é muito consciente, mas é essa a impressão que passa, né? Então, quando a gente coloca as regras, a gente mostra que a gente se importa e que a gente direciona eles também. E muitos pais hoje em dia, por conta até do que eu falei no outro vídeo, né, sobre informações que vêm de muitos lugares, muitos tipos de informações diferentes, a gente acaba ficando com medo, às vezes, de colocar regras, né? E aí os pais muitas vezes têm medo de colocar regra porque eles acham que vão estar ferindo a autonomia dos filhos, porque muito se fala hoje sobre isso, né? Você não pode ferir a autonomia do seu filho, mas às vezes acho que acaba ficando meio vago, né, essa informação, meio vaga sobre o que é ferir a autonomia ou não. Então, você colocar uma regra para o seu filho não está ferindo a autonomia dele. O que vai ferir a autonomia dele é você fazer coisas que ele já pode fazer por ele. Então, você ficar dando comida na boca dele porque você tem medo que vai sujar tudo. Ou porque você às vezes quer até mimar mesmo ele, sabe, inconscientemente. Não, isso sim fere a autonomia dele. Você tem que permitir que ele faça o que ele consegue fazer já sozinho, você tem que deixar ele fazer, mesmo que demore um pouco, né? Às vezes também, ai meu Deus, tem que ir logo, deixa eu colocar esse sapato aqui pra você. Mas ele já sabe colocar, deixa ele colocar. Isso fere a autonomia dele se você não deixar. Agora, colocar regras não vai ferir a autonomia do seu filho. E então, como que devem ser essas regras aí, né? Quando a gente vai colocar as regras na casa, as regras elas precisam ser claras e fazer sentido. Para uma criança pequena, muitas vezes não vai exigir muita explicação, né? Então, não pode pôr o dedo na tomada, ponto. Você não tem que explicar muito isso para a criança, mesmo que ela, né, até se ela quiser tudo bem, mas a explicação é bem básica, bem rápida. Não pode pular no sofá. Por quê? Porque vai sujar, porque você pode cair, porque, enfim, tem os motivos lá. Mas tem que ter um motivo, tá? A regra tem que ser clara e tem que ter um motivo claro também. Os adolescentes, obviamente, vão exigir um pouco mais de explicação, né? Maturidade de raciocínio que eles vão ter, né? E até porque as regras para eles às vezes exigem mesmo. Então, quando você for na casa da fulana de tal, me avisa quando você chegar, me avisa se você for para outro lugar, eu quero saber onde você tá. Ah, por quê? Porque você quer me controlar? Não, não é porque eu quero te controlar. É porque se alguma coisa acontecer com você, como é que eu faço se eu não souber onde você tá? Se você for para casa de uma outra colega e você estiver passando por alguma situação difícil, eu não vou saber onde você tá. Eu vou te procurar na casa de uma e você não vai estar lá. E eu não consigo te ajudar. Entendeu? Então deixa claro, não é por controle, é só por cuidado mesmo. E aí você não fica controlando mesmo seu filho nesse sentido, né? De, tipo, só controlar os passos. Não, existe um motivo claro que é a segurança dele, nesse caso desse exemplo que eu dei, né? E aí as regras elas têm que ter, então, elas têm que ter um motivo claro e uma consequência. Então, e a consequência tem que estar relacionada ao a regra, né? Enfim, a coisa errada que a criança fez, né? Então, a consequência de você não me avisar é que eu não confio mais em você. E aí, por conta disso, talvez eu não deixe você sair.
mais com, de repente, aquela colega, aquela amiga, ou talvez não deixe você sair. Não é um castigo pelo castigo, é porque eu não tô confiando mais em você, entendeu? É... A mesma coisa para uma criança pequena, vamos supor. Derrubou o leite no chão. A consequência vai ser limpar a sujeira e de repente não tem mais leite para tomar, entendeu? Não precisa ser uma tortura, não tem que ser uma tortura, tem que ser só realmente a consequência daquilo que a criança fez. Uma vez eu vi um exemplo de uma, eu não lembro quem que era a pessoa, mas eu gostei muito do exemplo que ela deu sobre o filho que ele quebrou a janela porque ele tava só brincando com o cachorro, daí ele jogou o brinquedo do cachorro e o brinquedo pegou na janela da casa deles. Quebrou a janela, teve um custo, não lembro qual, mas teve um custo lá. E aí qual que foi a consequência da criança? Ela não tinha emprego, né? Ela não tinha um salário, não tinha dinheiro para pagar, só que eles tiveram que vender alguns brinquedos da criança para custear a janela, né, que quebrou. Então, essa foi a consequência. Não foi nada absurdo. Se a criança chorou ou não, não sei. Mas a consequência é essa, porque a gente vai precisar repor a janela. E como foi você que quebrou, você não tomou o cuidado, você acabou jogando. Tudo bem, acontece, mas você vai ter que ter uma consequência. A consequência vai ser você pagar de alguma forma e a gente teve que vender o brinquedo. Então, eu achei muito legal esse exemplo também. É uma consequência clara, independente da criança gostar ou não, tá relacionado com o que ela fez. E pronto, não precisa você ficar martirizando a criança ou colocá-la de castigo por uma coisa nada a ver, né? Eu não vou deixar você jogar videogame, mas não tem a ver com ela ter quebrado a janela, por exemplo, né? Então é isso. Aí, uma coisa também, então, é você ser firme, né, com a regra. Às vezes existem exceções, nada é tão a ferro e fogo, acho que não tem como ser. Às vezes tem uma regra que pode fugir à exceção, mas a questão é essa, tem que ser uma exceção, não pode acontecer mais exceções do que regras, né? Então, acontece de, por exemplo, é bem pequeno esse exemplo, mas, tem que tomar banho antes de dormir. Mas aí hoje a criança chegou cansada, tava dormindo no carro porque chegou da festa e você botou ela dormindo assim mesmo, quem nunca, né? É uma exceção que fugiu à regra aí. Então às vezes acontece, mas tem que ser uma coisa bem pontual mesmo. E aí para ajudar um pouco em como agir, em que é importante ou não, eu também escrevi um livro, ele é um livro bem rápido de ler, poucas páginas, é um guia prático para a criação de filhos. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Ele é barato, ele é prático, ele acho que pode te ajudar muito aí na sua jornada de educação com os filhos. Ele tem exemplos de várias situações, fala sobre desenvolvimento da criança, fase de desenvolvimento, né, do cérebro, como que a criança vai estar, a maturação dela, e acho que isso aí pode te ajudar bastante na educação do seu filho, tá bom? Vou deixar o link aí na descrição e falar sobre essas questões todas que eu falei, fala sobre esses 5 princípios aqui que eu tô falando nos vídeos. Ele tá bem fácil de ler e de entender. E aí, então, quando tem conflitos na hora da gente colocar as regras para as crianças, né? Se por um acaso você quer implementar uma regra que é mudar um hábito que já foi criado, é um pouco mais difícil, mas obviamente que dá para você mudar, mas você vai ter que ser um pouco mais firme, né? Então você vai precisar, primeiro você vai ter que saber que o seu filho vai estranhar. Então se antes ele assistia tela à vontade e agora você vai querer restringir por todos os malefícios que a tela traz, você vai restringir um horário só, você vai ter que saber que por um período o teu filho vai ficar extremamente reativo. Porque até então ele podia assistir à vontade, ele tá viciado e ele podia assistir à vontade. Então toda mudança vai gerar um período aí de adaptação e que vai ser bem conflituoso. Então já esteja preparado para talvez, dependendo do que for, isso ser mais difícil de lidar no começo. Mas tudo bem, seja firme, não ceda, né, a sua decisão só porque o seu filho tá ali chorando ou tá irritado, ou enfim. Mas saiba também que vai ter esse início aí mais difícil de vocês lidar. Se o seu filho for adolescente, a mesma coisa. Se for uma regra que você vai mudar,
ele vai ter conflito, mas às vezes nem é uma regra que vai mudar, às vezes é uma coisa que apareceu agora e que você falou, não, não pode, e aí você vai ter conflito também, mas a conversa vai ter que ser um pouco mais diferente. Trate seu filho como adulto, né? Os adolescentes, quanto mais você infantilizar eles, acho que mais difícil é deles te respeitarem, respeitarem as regras e quererem entender, porque você está tratando ele como criança. Trate ele como adulto na hora de colocar as regras, na hora de deixar as coisas, né? Deixar ele fazer as coisas e na hora de ele sofrer a consequência, né? O William Burgett, ele é um neurocientista, ele é especializado em adolescente, ele estuda sobre isso, ele dá aula para adolescente e ele fala muito isso. Ele fala adolescente, ele não pensa, ele sente. Então ele dá um exemplo, sempre dá um exemplo de uma mãe que fala assim pra ele, ai, mas professor, o meu filho, é mãe de uma aluna dele, né? Mas o meu filho não quer tomar banho, ele tem 14 anos, eu tenho que ficar falando 1000 vezes pra ele tomar banho. E ele fala assim, tá, mas por que ele tem que tomar banho? Ele fala, eu concordo que tem que tomar banho, mas por que ele tem que tomar banho? Ah, pra não ficar fedendo, pra não sei o quê, né? Ele falou, tudo bem, mas então deixa ele sentir o que que é ficar sem tomar banho. Só que ele tem que sentir, você não pode, tipo assim, ah, tá bom, então não toma banho, mas eu troco sua roupa de cama. Não, ele não vai trocar nada, não vai trocar roupa, não vai trocar roupa de cama. Falou que dá 2 dias aquele adolescente fedendo, todo mundo zoando ele. A mãe falou, depois disso, ela deixou e ele não precisa nem falar mais, ele toma 2 banhos por dia, entendeu? Então é isso, não é também tratar isso como um jogo, sabe? Tipo, você vai ver então, e ainda tirar um sarro depois. Ele só precisa sentir muitas vezes, né? Eu sei que a gente tem medo do nosso filho sofrer, a gente não quer que ele passe por isso, mas isso vai fazer com que ele cresça. E, gente, eu sei, eu não tenho uma filha adolescente, mas eu já aplico isso hoje nela, entendeu? Tem muitas coisas que às vezes algumas pessoas olham e falam, é coisa pequena, mas as pessoas olham e falam assim, ai, coitada, mas ela vai cair, mas ela não sei o quê. Se não é alguma coisa que apresenta perigo de vida para ela, obviamente, tudo bem, gente. Ela vai aprender que se ela fizer aquilo e cair, ela não pode mais fazer aquilo. Ela tem que fazer de uma forma diferente, entendeu? Então eu já aplico isso nela hoje. Então eu faço um exercício diário, na verdade, né? Pra manter isso, porque a gente não quer realmente que os nossos filhos sofram, não quer que eles sintam dor, não quer que eles, né, tenham nada de ruim. Mas é um exercício que você tem que fazer e isso faz parte do aprendizado. E ele vai aprender muito mais assim do que se você ficar querendo evitar todo o sofrimento dele, né? Ele vai aprender muito mais passando por aquelas situações do que se você achar que a sua obrigação é evitar o sofrimento dele. A gente não tem obrigação de evitar o sofrimento do nosso filho. A nossa obrigação é apoiar eles. Então, eu tô com medo porque meu filho está indo é, para um caminho que acho que ele vai ter, sei lá, vamos supor um exemplo também pequeno de escola. Ai, meu filho não tá querendo estudar, não sei o quê, você não quer que ele tire a nota baixa porque ele vai repetir de ano, ou porque ele vai sofrer com isso, enfim. Então, se ele não tá estudando porque ele não quer, a consequência vai ser essa. Se ele ficar frustrado e triste depois, se os colegas passarem de ano e ele não passar, a consequência vai ser essa. Parece muito frio e muito não se importar. Mas é uma consequência que vai acontecer, entendeu? E às vezes não vai adiantar você ficar brigando com ele realmente para ele estudar e não sei o que, você entendeu? É disso que eu tô falando. Eles têm que sentir a consequência e não é uma coisa de não dar importância, não é uma coisa de não orientar, a gente orienta, a gente faz tudo. Mas se, mesmo assim, eles estão fazendo alguma coisa, então, infelizmente, eles vão ter que sofrer a consequência. Acho que a maioria das pessoas que também, às vezes, quando ficam adultos, não tem a maturidade de ter de responsabilidade, não tem esse senso, eu acredito que são muitas crianças e adolescentes que não sofreram as consequências quando eram mais novos, entendeu? Então isso é importante para eles. E uma última dica aí que eu dou sobre esse momento aí de conflitos na hora das regras, que pode ajudar também, principalmente para quando o filho é adolescente, né?
é você chamar ele para participar, então, da decisão dessa regra, né? Quando possível, obviamente. Então, eu quero, sei lá, o horário de chegar em casa. Ah, mãe, vai ter uma festa, não sei o quê. Você chama ele para participar. Que horário que você acha que é mais conveniente você chegar? Isso eu vi, eu acabei de lembrar, isso eu vi muito no livro da Michelle Obama. Ela conta como que os pais dela agiam, né, quando eles eram adolescentes, e ela falava que eles deixavam muito da responsabilidade para eles, para os próprios filhos, né, para ela e para o irmão dela decidirem. Que horas você acha plausível você voltar? Pensando em tudo, pensando que você vai andar na rua sozinho tal hora, que é perigoso e não sei o que, entendeu? Então, não, obviamente, se for alguma coisa muito absurda, não dá pra você deixar, mas deixar eles participarem, porque vai fazer com que eles tenham uma aderência muito maior, obviamente, porque eles participaram, eles entenderam e muitas vezes eles até decidiram que seria melhor isso por causa disso, entendeu? Então, deixar o adolescente, principalmente, participar disso vai dar autonomia para ele, vai fazer ele se sentir ouvido, vai fazer ele ter a responsabilidade da idade dele já, né? Que ele é um semi-adulto, digamos assim, então ele vai ter esse peso da responsabilidade. E ele sabe que se ele não seguir, foi uma coisa que ele mesmo decidiu, que ele mesmo ajudou a escolher, e ele vai ter alguma consequência em relação àquilo, que não falei, se for alguma coisa do tipo de horário, talvez você não confie mais nele, você vai ter mais do que todas as razões para não confiar nele, né? Enfim, acho que isso ajuda muito, muito a fazer o adolescente seguir também as regras estabelecidas. Então é isso, gente. O vídeo de hoje é sobre regras. Se você gostou do vídeo, curte aí, compartilha com quem você acha que vai se beneficiar com as informações. Comenta se você tem algum problema aí também na hora de estabelecer regras na sua casa. E segue aí para ver os próximos vídeos do canal, tá bom? Beijo!